Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer essa estante com esse armarinho aqui embaixo. E eu vou ensinar junto a como usar melhor o Subdivision Surface, o Mirror e o Bevel para deixar os seus modelos com esse aspecto redondinho, polido, lisinho e também mais fofinho. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai, criar o nosso cubo. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Vou escalonar em X, em Z. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui no modo edição e adicionar com Ctrl R um loop para delimitar onde a gente vai querer o nosso armário e onde a gente vai querer a nossa estante. Então, eu vou colocar mais ou menos assim. E agora a gente seleciona as duas faces. Para selecionar mais de uma face, você precisa clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na segunda. Com o I, a gente vai inserir uma face. Quando você começar a inserir, você vai ver que ela vai ficar assim grudada. Se estiver assim, você clica aí novamente para ele fazer isso individual. Tá vendo que quando a gente cria assim, aqui em Y tá mais fininho do que em X, do que em Z? Isso acontece, ó, eu vou desfazer aqui com Ctrl Z, porque a gente precisa vir aqui com Ctrl A e aplicar a rotação e a escala. Principalmente a escala, né? No caso, vamos aplicar só a escala. Porque a gente aumentou o nosso objeto. Então, ele precisa saber que essa é a nova escala. E agora, quando a gente vem aqui, tá bem mais igual os lados. Então, eu vou deixar mais ou menos assim, que é mais gordinho. Eu prefiro assim. Vamos vir aqui na lateral e vamos colocar o modo X-Ray. Você também pode colocar com Alt Z. E em X para extrudar para cá. Eu vou deixar mais ou menos assim. E pronto, criamos os nichos, né? Mas tá vendo que essa parte tá bem mais grossinha do que aqui na lateral? Então, para fazer isso, ficar mais assim, a gente vai ter que selecionar elas. Aqui em cima tem que estar no modo Medium Point. E eu recomendo para vocês, gente, deixar o Blender em inglês, porque a maioria dos tutoriais está em inglês. Então, mesmo que você não entenda muito, mesmo que você não saiba inglês, é mais fácil para vocês acharem as funções, porque dependendo se colocar em português, é diferente, então vocês não vão conseguir achar com tanta facilidade. Então, eu recomendo inglês. Bom, voltando aqui, é só você escalonar em Z, que é onde a gente quer diminuir a espessura. E pronto. Isso tem que estar aqui no Medium Point, né? É importante lembrar. Agora, para fazer as prateleiras, a gente vai selecionar aqui, dar um Shift D, e aqui a gente tirou essa parte, um ESC para voltar para o lugar que estava e um P para separar por seleção. Aí a gente sai do modo edição, vem para o modo objeto, seleciona aqui e entra novamente. Aí é só posicionar onde a gente quer, dar um E para extrudar, em Z, e colocar na espessura que a gente quer. E aqui também eu vou dar um A para selecionar tudo, um Shift D, um E para voltar para o lugar, descer. O L, ó, por exemplo, aqui eu tenho dois objetos. Se eu clicar A, seleciona tudo. Se eu selecionar aqui essa face, que pertence a essa prateleira, e clicar L, eu seleciono só essa prateleira. Aí eu vou posicionar melhor. Pronto.
Agora, vamos criar o armarinho aqui embaixo. Vou selecionar a prateleira, selecionar o fundo, Shift D, ESC, e aqui na visão lateral, no modo X-Ray, eu vou trazê-la aqui para frente. Agora, eu vou extrudar ela um pouquinho. E nós vamos separar, clicar um L. Clicar L, P, Selection, para separar só ela. Com Ctrl R, eu vou criar aqui um loop. E eu vou utilizar o Mirror para fazer os dois lados ao mesmo tempo. Então, eu vou, no modo de vértice, eu vou pegar essa parte e deletar. Tem que estar no modo X-Ray. E agora, para fazer os dois lados ao mesmo tempo, eu vou entrar no modo de Mirror, selecionar que eu quero em Y, e o meu ponto vai ser a prateleira, né, o ponto de referência. Eu vou colocar que eu não quero que ele demerge e colocar clipping. Então, eles não vão poder se sobrepor. Aqui no caso, eu vou refazer. Tirar o merge, colocar o clipping. É o clipping. Perdão, gente, confundi. Então, aqui eu vou clicar no modo de Mirror, selecionar em Y, selecionar a prateleira e vou deixar aqui um pouco espaçadinho, ó. Pronto. Agora, a gente vai selecionar a face da frente. Para deixar mais bonitinho, igual vocês viram aqui, eu vou inserir. Se você quiser mudar depois o tamanho, é só usar o S. E eu vou extrudar em X. Depois eu vou dar um Shift D, P. Vou selecionar essa parte. Se você não estiver conseguindo selecionar, é só entrar no modo X-Ray que você consegue. Agora, aqui, eu vou com Ctrl R dividir. Para aumentar o número de loops no Ctrl R, é só usar a rodinha do mouse. Vou dar um Ctrl B, perdão, vou selecionar tudo com A e vou extrudar aqui em X, para frente, né? Ó. Agora, vou mostrar para vocês como selecionar o loop todo, né? A gente quer selecionar toda essa volta. Se você só clicar, vai selecionar só na frente. Aqui, bem onde ele vai virar, você seleciona com o Alt e ele seleciona tudo. Ó, vou mostrar para vocês a seleção. Se eu clico aqui, ele seleciona só aqui. Se eu quero selecionar tudo isso, eu tenho que mostrar para eles, mostrar a direção que eu quero selecionar todo esse loop. Então, eu quero selecionar aqui. E ele vem e seleciona aqui tudo. Vou mostrar um exemplo melhor. Com o modo de faces, se eu quiser selecionar todas as faces aqui, ó, envelopando na vertical, eu vou selecionar com o Alt assim. Tá vendo que ele selecionou? Ele não selecionou essa face daqui da lateral, ele selecionou só essa parte que tá mais escura. Se eu quero selecionar assim, ó. Tá vendo? Se eu dar um Shift D, vocês vão ver o que eu tô falando, ó. Ele selecionou só assim. Então, é assim que funciona. Agora, vamos usar isso para selecionar todo o loop aqui. Segurando com o Shift e o Alt, a gente clica aqui. Pronto, temos selecionado. Agora eu vou dar um Ctrl B,
Porque o que eu quero fazer é deixar a madeirinha como fossem 3 madeirinhas, tá vendo aqui na nossa referência? Então, eu vou deixar bem pouquinho o bevel. Se eu usar a rodinha, ó, ele vai aumentando, mas eu só quero um, então eu deixo assim. Agora, deletar as faces. Agora, com A, eu vou selecionar tudo e vou criar faces para aqui no meinho, ó, ele ser fechadinho, ser tipo uma madeirinha mesmo. E pronto. Agora, para terminar, a gente vai criar o puxador. É bem simples, ó. Vamos usar aqui no modo de face, vamos selecionar essa face. Shift S, você vai basicamente usar para posicionar o cursor. Eu quero cursor to selected, o cursor para seleção. Ele vai ficar aqui. Agora, no modo objeto, quando você dá um Shift A para criar um objeto, a gente vai criar uma UV Sphere, dá um Smooth. Tá vendo que ela foi criada bem em cima de onde a gente colocou? Isso você vai usar bastante para facilitar bem a sua vida na hora de fazer a modelagem. Agora, aqui eu vou entrar no modo que mostra só o objeto. Esse daqui, o meu atalho, é diferente, então eu não vou saber dizer para vocês qual é. Mas, se vocês entrarem aqui, ó, em File, perdão, em Edit, Preferences, tem aqui o Key Map. E aqui vocês podem pesquisar todos os atalhos. Tipo, ó, se eu colocar, por exemplo, F, ele vai dar tudo. Opa, aqui ele vai escrever, né? Mas aqui, ó, F4. Se eu colocar Faces, por exemplo, ele está pesquisando coisas que tem a ver com Faces. Se eu colocar Key Binding e F, ele vai dar tudo que está com a tecla F. Então, aqui é bem útil para vocês pesquisarem e também mudar o atalho, se vocês quiserem. Então, aqui a gente vai selecionar essas partes aqui, ó, da nossa esfera. Opa, eu estou no modo X-Ray, ó. O que eu vou fazer? Vou selecionar só um pouquinho aqui da nossa esfera. Dá para você mudar o modo, tá? É que eu prefiro ficar nesse, mas tem esse daqui, ó, que seleciona assim. Tem esse daqui que seleciona assim. Mas eu gosto de ficar nesse daqui. Agora a gente vai extrudar em Y. E SX0. Opa, perdão. SY0 a gente vai deixar retinho, tá vendo? Porque a gente vai falar que a gente não quer escalonar em Y, que a gente quer que seja 0. E ó, fica retinho. No caso, eu fiz aqui na direção errada, então é só rotacionar R, X, 90. Opa, perdão. R, Y, 90. Em Z. Vocês vão ver que eu sou bem lerda com isso de rotacionar, porque eu sempre me perco em qual é o X que a gente precisa usar. Mas tá tudo bem. Pronto, a gente tem aqui o nosso puxador, você coloca no tamanho que você quiser. E para colocar ele para o outro lado, eu vou dar um simples mirror. Falar que eu quero que use como relativo a estante e em Y apenas. Pronto. Temos aqui a nossa estante com as gavetinhas bonitinha. Agora, como a gente faz para deixar redondinho assim e fofinho? Igual tá aqui. Bom, primeiro, eu vou mostrar para vocês que se a gente colocar um Subdivision Surface, que é o que a gente usa para deixar mais arredondadinho, mais macio, digamos assim, as nossas edges, ele vai ficar assim. Por quê? A gente não tem sustentação, a gente não tem edge de sustentação. Agora, se eu vir aqui no modo de edição e eu dar um Ctrl R e adicionar aqui, ó, dois loops, que vai meio que
sustentar esse loop aqui do meio e adicionar um subdivision, olha o que acontece. Aqui, ele ficou no formato. Então, o que a gente pode fazer? É adicionar em tudo esses edges. Então, a gente vai fazendo assim, ó. Pronto, sustentei esse aqui da frente. Agora, vamos sustentar esse daqui. Ó, vou adicionar para vocês verem como tá ficando. Tá vendo que esse lado já foi? Agora precisa fazer esse aqui embaixo. Só que isso daqui é muito demorado. E só explicando para vocês como o Subdivision funciona, ele vai querer deixar tudo o mais macio possível e criar essas dobrinhas, tá vendo? Aqui era para ser reto. Ele vem e ele cria mais subdivisões, deixando mais macio, né? Mais redondinho. A gente quer que ele faça isso, mas a gente quer manter a forma. Então, por isso que a gente cria com o Ctrl R esses loops. Só que fazer isso manual, nessa estante toda, é muito trabalho. Como a gente pode fazer isso bem mais fácil? Ó, aqui eu entro no Wireframe, que é uma opção que tem aqui, ó. Que você consegue ver fora do modo de edição. É bem bom isso. E eu criei no Favoritos, né, no Quick Favorites. Então, eu consigo acessar mais rápido. Como a gente vai fazer isso daqui de uma maneira mais rápida? Então, deixa eu refazer aqui. A gente vai adicionar um bevel. Ó, por enquanto tá assim, né? A gente vai adicionar um bevel. E pode ver que ele adiciona essas edges aqui, ó. Eu vou falar para ele que eu quero duas, então ele adiciona uma a mais. E vai ficando cada vez mais sustentado, né? Cada vez menos redondinho. E no Profile, você coloca... Se você colocar um, ele vai manter o perfil original, que é esse quadrado. E aqui em Geometry eu já vou explicar. Então, se eu deixar assim, ó, tá do jeito que a gente quer, sustentado. Então, a gente vem aqui, adiciona o Subdivision e, opa, olha o que aconteceu. Por quê? E agora que eu vou explicar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar em um quadrado para vocês verem que no quadrado vai dar certo. Então, aqui no nosso cubo, se eu inserir uma face... Não, perdão. Se eu inserir uma face, não. Deixa eu fazer normal. Ah, eu tenho um cubo. Quero deixar ele mais... Eu quero deixar ele quadrado, só que mais soft. Então, eu venho aqui, adiciono o bevel, profile, pronto. Vou até botar Shade Smooth. Deixa eu tirar aqui o wireframe. Olha só o nosso quadrado, como ele ficou com as edges bem macias. Tá perfeito. Mas agora, por que aqui na estante não tá dando certo? Vou explicar para vocês. Porque aqui, ó, se eu botar o wireframe, vocês vão ver como que tá o bevel, né? Porque a gente não quer aplicar, né? Na maioria das vezes, na maior parte das vezes, você vai preferir não aplicar o bevel. A gente só vai aplicar nesse caso aqui. Tá vendo que ele tá criando esse triângulo? A gente quer manter os polígonos de quatro lados, sempre. Triângulo, a gente não gosta. E mais de 4 lados, menos ainda. Mais de 4 lados você não pode ter. O triângulo, só raras exceções. Aqui nesse caso, ele está fazendo com que o Subdivision não funcione direito. O que a gente vai fazer para tirar esse artefato? A gente vai vir aqui em Bevel, Geometry, botar em Arc. Então, tá vendo que ele tira o triângulo e ele resolve essa parte. Mas aí ele vai criar
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem muitos, muitos lados. E a gente quer que tenha 4. Então, mesmo assim, quando a gente colocar o subdivision, fica assim. Então, o que a gente quer fazer? Aplicar esse bevel para a gente poder mexer nele. E aqui, ó, você pode ver que se a gente adicionar aqui com Ctrl R um loop e dar um join, e aqui também e dar um join, quando adicionar o subdivision, solucionou aqui. E a gente quer a nossa topologia que eu consiga dar uma voltinha aqui perfeita, né? No caso, eu vou ter que fazer isso em tudo. Então, deixa eu tirar o subdivision. E eu vou com Ctrl R. Por quê? O que a gente está fazendo aqui, ó? Quando a gente adicionou Ctrl R, dá um join, e aqui também. Opa, aqui não precisa porque eu já fiz, ó. A gente está deixando isso aqui de 4 lados. E esse grande retângulo também. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Aí aqui embaixo, a mesma coisa. Tá vendo que tem mais de 4 lados? Ó, 1, 2, 3, 4. Ali em cima vai ser 5. Então, a gente quer que fique só 4. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. É que a gente vai precisar esconder um pouquinho essa prateleira aqui. Prateleira não, né? Gaveta. Para esconder é H e para voltar é Alt H, tá bom? Então, pronto, voltei aqui. E agora, quando eu aplicar, manteve a forma. Tá vendo? E aí, isso deu um trabalhinho, né? Se eu quiser fazer isso, sem ter que ter esse trabalho, a gente volta aqui. Que no caso eu não vou conseguir voltar, porque já foi o máximo. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu deletar aqui, como tá nesse daqui. A gente tá usando, se a gente colocar aqui o bevel em weight, eu usei o weight aqui, ó, dentro. Ele vai fazer isso, ó, não, shade smooth, deixa eu tirar. Quando a gente adiciona o subdivision, ele vai querer deixar todas as edges mais redondinhas possíveis, né? Quando a gente adiciona o bevel, aqui no caso, o bevel normal no Profile 1 funciona perfeito, porque é uma forma que não tem nenhuma inserção ou algo do gênero. Mas vamos mostrar aqui embaixo, ó. Tá assim o quadrado, né? Deixa eu dar um shade flat. Agora, quando adicionar subdivision, vai ficar assim, né? Para eu não ter que fazer tudo aquilo que eu fiz, de ficar dando join nos vértices que demora, a gente vai colocar um bevel no modo weight. E calma aí, vamos colocar
2, né? Dá pra você ir aumentando, mas eu recomendo 2. Profile, você pode brincar aqui, mas eu vou botar no 1. E o Geometry, eu sempre gosto de botar no Arc. E olha aqui, vamos dar um Shade Smooth. Olha como ficou redondinho e bonitinho. E a gente não teve que ficar resolvendo aqueles artefatos que ia gerar aqui, ó. Porque eu vou te mostrar se eu mudar pro Angle. Opa, Angle. Ele gera aqueles artefatos. E a gente teria que aplicar e resolver. Mas no Weight, ele já faz isso pra você. E é isso. E aqui, ó, se eu tirar esse Bevel e Subdivision daqui, se eu tirar daqui também. Aí eu fiz aqui, né? E eu quero aplicar em tudo, mas, pô, imagina que você tem vários detalhezinhos. É só selecionar tudo com aqui, ó, selecionar um, shift o outro. E por último, o que você quer copiar os modificadores. Depois Ctrl L, Copy Modifiers. Ele já faz tudo pra você. Tá vendo que aqui tá dando um problema, né? Porque ele copiou os modificadores e aqui tem o mirror. Então, onde você não for utilizar o mirror, você tira. Porque senão aqui, o que está acontecendo? Que a gente consegue ver aqui no modo de render. Ele está sobrepondo, porque a gente usou o mirror em Y. Só que a origem está aqui no meio. Então, o que ele faz? Ele sobrepõe. Então, a gente só tira o mirror e resolve. E é isso, gente. Essa foi uma explicação breve sobre como usar o Subdivision, o Mirror e o Bevel para fazer os seus modelos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem nos comentários que eu vou ajudar vocês. E perdoem o meu microfone, porque o meu microfone do meu computador, ele não é muito bom. Agora eu tô gravando no celular, por isso que melhorou. Enfim, obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.